Como é que se seleciona, como é que se recruta e retém talentos? Esse é o assunto de hoje. E chegamos no episódio número 50 do Daniel Te Responde. Grande dia hoje. E esse dia chega com a pergunta do Kleber Ferrari. Kleber, que participa do grupo de mentoria Daniel Wildich. Estamos na primeira edição do grupo de mentoria, funcionando nesse ano de 2006 aqui nos meses de junho, julho e agosto. Setembro vai ter outra turma. Se você quiser fazer parte desse grupo, faça contato e descubra como. Ok, olha só, Kleber está perguntando o seguinte: Daniel, como é que se recruta, seleciona e se retém talento? E aí é o seguinte, Kleber, é um processo altamente... Ele é difícil, eu diria. Na verdade, é uma das atividades que requer mais atenção do time. Muitas vezes a gente se preocupa demais em achar um currículo legal ou coisa parecida e se esquece de coisas que são extremamente importantes nesse processo. Uma das coisas no aprendizado que a gente teve na eMove-me muito foi de mudar um pouco o aspecto da contratação. Em vez de buscar alguém que tinha lá o perfil técnico que a gente gostaria de ter, de buscar justamente um perfil em cima da atitude, aquilo que a gente queria encontrar num profissional que vai estar olhando responsabilidade, que vai estar interessado com relação ao que o time está buscando, que busca um crescimento profissional dentro, né, dentro daquilo que ele está trabalhando, e não somente financeiro. Tem uma série de questões aí para se olhar. Eu vou tentar listar um pouco, primeiro indicar alguns exemplos de coisas que a gente já fez, que eu achei interessante, e aí fica como sugestão aqui para você, tá, Kleber? Então é o seguinte: primeiro, recrutar. Usar muito a questão de indicações, e aí para ter indicação tem que ter rede, para ter rede tem que participar das comunidades que tem. Então é importante estar presente. Eu vou contratar pessoal na linguagem Java, por exemplo, tem que estar participando do grupo de usuários de Java ligado à tua cidade, estado, enfim. Eu vou participar então tem que estar ligado em alguma comunidade para a galera saber que a tua empresa existe, para saber o que está por trás daquela pessoa que participa ali e por aí vai. Então acaba sendo um ponto importante na hora do recrutar, tá fazendo parte desses grupos, tá fazendo parte de uma comunidade para também ter uma identidade, né, em relação a isso. A partir do momento que começam a chegar currículos, é outra coisa também. Na hora que vai divulgar a vaga, nada de fazer aquelas divulgações todas cheias de uau, a melhor empresa do... Cara, seja objetivo, entendeu? Nossa empresa trabalha com tal coisa, a gente busca tal profissional. Se a tua empresa for aquela coisa toda, a galera vai entender que a tua empresa é aquela coisa toda. Você não precisa se preocupar, né, em ficar descrevendo e criando adjetivos super interessantes para a sua empresa, entendeu? E para quem está montando aí uma vaga de emprego, indicar que tem comida de graça, acho que não é uma boa para dizer que é um diferencial de trabalhar na sua empresa, como eu já vi em elevadores de São Paulo, em alguns lugares que eu visitei, achei bem interessante o diferencial. A maior parte, o maior texto que tinha no anúncio era indicando que tinha comida de graça para a galera poder comer durante o dia. Que interessante. Mas voltando aqui o que a gente está falando, cara. Então, assim, começaram a chegar aos currículos. Eu tento olhar uma mescla em relação à questão técnica e começo uma conversa por e-mail com as pessoas. Ali eu testo o português, que é interessante. Ali eu testo a quantidade de atenção que a pessoa está dando para o processo. Então é interessante quando vem respostas muito curtas, e também é interessante quando vem respostas muito longas, que é um ponto de atenção também, porque simplesmente a pessoa está fazendo um overselling daquilo que está sendo pedido para ela, e eu também fico preocupado quando vem respostas muito grandes para as minhas perguntas. Eu quero que venha uma comunicação, vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui durante os 4, 5 dias, e aí, ou se a mensagem fluir durante o dia, vamos trocar essa ideia, e aí a partir dessa comunicação, ela avançando, eu provavelmente tento já um contato ou por Skype, ou se for o caso até marcar realmente uma entrevista, se a pessoa tem disponibilidade, para já também ter uma conversa com a equipe, né?
em relação ao processo de conversa com a equipe, eu testei algumas situações no passado e aí quero citar aqui para você. Então, a primeira coisa é que eu era responsável por todo o ciclo de contratação, eu pedia apoio para uma ou outra pessoa e aí eu contratava, trazia alguém novo para a equipe. Quando dava problema com essa pessoa, tinha todos os dedos apontados para mim, indicando que eu era o culpado daquilo ali e eu era um cara muito mala e malvado e eu tinha trazido alguém para a equipe que não era legal. E, e nas leituras de Ricardo Semler e coisas assim, puxa, tá aí, cara, vou usar essa parada. Então, a gente começou a chamar várias pessoas do time para entrevista e quem estava afim de ir participava da reunião. Começou a acontecer duas coisas. Primeiro, que os candidatos eles ficavam um pouco intimidados, vamos chamar assim, com o processo da conversa, mas isso é problema deles e não meu. Mas a gente deixava todo um processo tranquilo, uma conversa e tal. Só que também um pouco da intimidação ela acontecia porque algumas pessoas do meu time praticavam um processo de engenharia social, assim, então vasculhava a vida inteira da pessoa. O cara chegava lá, eles vinham com uma resposta de 6 anos atrás, por que você respondeu assim essa pergunta lá no Stack Overflow? O que vocês quis dizer com isso? Você acredita nisso ainda? E era um pouco preocupante e tal. Então eu tentei fazer um processo um pouquinho diferente, que era uma espécie de blind interview. Um termo em inglês, blind interview. Então assim, eu marco a entrevista, eu convido pessoas, 3, 4, 5 pessoas, às vezes 6 pessoas numa entrevista, depende da... Então eu continuo chamando bastante gente para participar. Isso eu acho extremamente importante, são as pessoas que vão estar convivendo diretamente com essa pessoa nova do time e ela também tem que ver se ela se fecha com quem está ali conversando, mas eu não divulgo mais o currículo e nem o nome. Às vezes o nome, por engano, eu coloco na chamada da agenda, mas muitas vezes só o perfil da vaga. E aí o que acontece é bem interessante, porque basicamente o candidato chega e eu digo, olha só, o pessoal aqui vai conversar com você, eles não sabem quem você é, se apresente e boa conversa. E a partir dali desenrola, então tem coisas históricas, sei lá, como exemplo, o Thiago Esser, por exemplo, que hoje é meu sócio na Wildtech e trabalhou comigo na iMove, a entrevista dele durou quase 2 horas. Entendeu? A galera não queria sair para almoçar, ficou batendo papo, entendeu? Ficou uma coisa assim. Então, basicamente, quando terminou a reunião, o Thiago quase foi, né? Enfim, estava trabalhando já. Era só uma questão de acertar ali próximos passos e dar sequência. O time curtiu muito a conversa e assim vai. Assim como aconteceu o contrário. Candidatos que de repente não entravam reto com a equipe, não duravam meia hora na sala, no sentido de que acabava o papo, acabava o interesse em conversar e basicamente eles me chamavam de volta ou terminavam ali e, enfim, dá tchau pra pessoa, obrigado por ter vindo, etc. E aí depois passavam pra mim que, cara, não rolou, cara, não rolou. Às vezes eu participava junto, às vezes não, né? Então quando eu não tava junto, às vezes vinha lá um feedback dizendo, cara, não era, hein, não era. Vamos tentar outra pessoa. Se a pessoa passava por esse aspecto aí da entrevista, vamos chamar assim, ia para um lado técnico, né? E esse lado mais técnico envolve ainda hoje um teste, no caso de quem vai fazer para desenvolvedor, um teste relacionado a um problema de um coding dojo que a gente já fez na empresa e é passado esse problema para a pessoa, para ela brincar, como se estivesse fazendo um dojo solo, né, construindo classes, construindo uma estrutura, né, de orientação a objetos e tal. Então, normalmente, no nosso caso lá, ou em Java, ou vai ser Objective-C, né, alguma linguagem nesse aspecto, que são as principais linguagens que a gente trabalha dentro da empresa. E aí a pessoa desenvolve um código relacionado à resolução desse problema, mas o que a gente pede não use mais do que 1 hora do seu tempo. A gente não quer que você termine todo o processo, a gente quer iniciar um processo de conversação. Então você trabalha ali e escreve, manda pra gente, a partir disso a gente começa a conversar e troca uma ideia em relação àquilo que você fez. E a partir disso o processo vai acontecendo e aí tem embates técnicos, tudo tranquilo, tudo na conversa, bem na boa. E aí quando eu vejo que o time também está dando ok para aquilo,
eu sigo na conversa mais do lado financeiro. Importante citar também que lá no início da história, se eu tenho ideia já do meu orçamento para a contratação, se eu vejo que a pessoa está muito fora, que ela já deu uma ideia do que ela quer receber, eu já travo ali. Eu já digo, olha, meu orçamento não é esse, eu não tenho como te pagar isso, eu não tenho como chegar nesse valor, quer continuar ou não? Então existe uma questão muito forte nesse sentido, assim. É, uma outra coisa que vem nas histórias do Ricardo Sembra, que ele fala assim, pô, se a pessoa está disponível, pede para ela ir visitar a tua empresa, passar uma tarde lá, ou coisa assim. E a gente teve uma oportunidade, o Elvírio Hans está morando em Blumenau agora, grande Elvírio, e o Elvírio foi um cara que ele não estava trabalhando na época, e a gente convidou ele, cara, vem passar uma tarde aqui na empresa, dar uma olhada, te fazer entrevista, depois já segue aqui um pouco e tal. E ele passou uma tarde com a gente, viu como é que era o ambiente, deu uma pareada com o pessoal, enfim. E o Elvírio não sabia trabalhar com automação de teste, ele nunca tinha feito uma história usando o TDD, ele nunca tinha feito, enfim, um trabalho mais forte ali com JUnit e tal. Mas ele tinha interesse, ele tinha o livro do Kent Beck lá sobre padrões de Test Driven Development. E basicamente, daquele dia pro dia seguinte, o Elvírio ele conseguiu aprender a trabalhar com a história e trouxe lá o problema resolvido pra gente. E o Elvírio trabalhou com a gente um bom tempo, e foi um bom exemplo disso aí. Uma outra questão também em relação à atitude, a gente teve a oportunidade de contratar Maurício Sganderla, por exemplo, que era um cara que entrou muito pela atitude dele, pela qualidade técnica, sim, mas o Maurício não era um cara expert em Java, ele era um cara que tinha uma expertise em outras linguagens e tal, mas tinha sido muito bem referenciado, muito bem indicado pelo Guilherme Lacerda, que é meu sócio também na Logitech, e aí o Maurício veio trabalhar com a gente na Remove-Me, e em cima disso, outras indicações que ele trouxe, a Cambi, Strauss, o Jorge Olex, que tem lá o projeto dele brincando de fotógrafo e tal. É um cara que já criou um plano B aí para brincar, fora a codificação, fora a programação. É uma história de fotografia também, que é bem, bem legal de se conhecer aí. Mas são caras que vieram numa unidade, então tinha assim, entrou 3 caras novos no time, mas os 3 caras já se conheciam, já trabalhavam juntos, já trabalharam juntos. E isso é bem interessante de ter esse processo acontecendo, sabe? Tem uma galera que estava ali unida, presente e tudo mais, e foi uma formação de time bem legal nesse processo. O Jorge e o Akambi trabalham com a gente ainda, estão lá no nosso time. O Maurício Ansgandela não, né? Maurício Andreasa, agora está mudando de nome, ele quer ter um nome artístico, então procurem aí o Andreasa. É o nickname dele lá do. Né? Nickname é uma coisa velha pra caramba, né? O handle dele do Twitter, vocês podem encontrar ele por lá. E é um cara que tá com blog também, então é um cara legal de dar uma sequência, dar uma seguida e acompanhar. Kleber, eu falei muito aqui do processo de recrutar e selecionar. A retenção, cara, eu vou te dizer o seguinte, ó, muito do que eu posso dizer, que é o que eu entendo que faz as pessoas seguirem trabalhando comigo, os tipos de desafio que eu consigo proporcionar para elas, as oportunidades de aprendizado, então espaço para fazer palestra, oportunidade para palestrar em evento, fazer os coding dojos internamente, dar a chance da pessoa aprender coisas novas e se desafiar também no dia a dia. A gente tenta ter uma estrutura bastante horizontal dentro da equipe, então a gestão, o processo de gestão ele é diluído pela equipe, a gente acaba tendo sim as lideranças e tudo mais, mas é aquela coisa, cara, quem está se mostrando para aquele momento, para aquela necessidade, para aquela situação que a gente tem, é quem vai estar tocando a história e vai assumir, né, esse trabalho, a senioridade ela vai ser levada em conta também, então tudo isso vai estar sendo visto, né? Então, assim, buscar ter eventos, formas de ouvir as pessoas, aí vai das retrospectivas. Eu sou um cara muito ruim de marcar reunião formal de feedback, eu sou horrível nisso. Então eu trabalho com as pessoas que me chamam para conversar. Quer conversar, me chama para conversar. Porque se eu tiver que dar um feedback num café, no almoço, por um hangout, por um chat que está tendo ali, eu vou mandar o feedback por ali. E muitas vezes a pessoa não percebe aquilo ali como sendo um feedback. Então eu já falo isso desde sempre. Eu não sou o cara de ficar perguntando como é que tá a vida, não sou o cara de ficar perguntando toda hora como é que tá o projeto, quantos por cento tá. Eu não pergunto. No meu entendimento, tudo funciona bem. Se algo estiver saindo do eixo, eu vou ser avisado
As pessoas serão... Quem tem que ser avisado vai ser avisado. Né? Então, se algo não está indo certo, quem tem que ser avisado vai ser avisado pela equipe. E ninguém vai ser pego de surpresa. Então, tem esse jogo de desenvolver as pessoas, desenvolver o time e trabalhar um pouco disso. Né? Acho que foi o Richard Branson que fala que a gente tem que desafiar as pessoas para que elas evoluam bastante, para daqui a pouco querer sair da empresa, mas ao mesmo tempo trabalhar para ter um ambiente bom e ter uma equipe legal, né? E por isso elas não vão querer sair da empresa. Então acho que é um lance para se pensar também, tá? E eu não acredito que se mantenha uma equipe dando comida de graça. Beleza, galera? Episódio 50, cara, olha só, meu amigo. Eu nunca fui de contar as coisas que eu faço na vida. Foi a primeira vez que eu contei, eu estou contando, na verdade, essa série, episódio a episódio. Chegamos no episódio 50, que interessante isso, entendeu? Muito legal mesmo. Foi uma sensação legal ter chegado ao episódio 50, agora vamos chegar ao 100, vamos fazer esse lance acontecer e seguir acontecendo, só que para esse negócio acontecer, você tem que mandar perguntas. Eu prometo que farei respostas mais curtas, mas é que esse assunto de recrutar, selecionar, reter talento é um assunto muito legal, me interessa demais. E Kleber, em cheio a oportunidade aqui, e obrigado por eu ter essa oportunidade de poder falar sobre isso. Se interessou mais sobre esse assunto, bota aí no comentário tua pergunta, a gente segue conversando. Obrigado novamente. Mais um Daniel Te Responde. E esse aqui então, episódio número 50. Se eu tivesse um editor show de bola aqui, um audiozão, teria uma coisa assim legalzinha, mas não tem, um dia terá. E um dia terá, não se preocupem, um dia terá. Quem sabe até o episódio 100. Mas é isso aí, galera. Valeu de novo. Valeu, Kleber. Até mais. Falou.